Investir em educação é a construção da ponte entre o presente e o futuro. Educação é tão importante que a nossa primeira proposta a ser enviada para o Congresso é sobre esse tema que vem sendo bastante relevante e discutido por todos os governos anteriores. Já vimos e vamos demonstrar aqui que apenas despejar dinheiro não basta. É necessário agora um freio de arrumação. E para isso, vamos mostrar aqui os grandes números e mostrar como que com organização e processo podemos melhorar a qualidade do nosso sistema de ensino. Então aqui eu quero apresentar para vocês os grandes números da educação. Nós temos aqui, como a gente consegue olhar por esse slide, um número importante que 184 bilhões de reais são investidos em educação anualmente. O gasto por aluno no ensino básico e ensino médio chega a R$ 3.870. O gasto por aluno no ensino superior, nas faculdades públicas, chega a R$ 30.200. Esses números aqui se mostram muito discrepantes e muito longe da realidade de um dado para o outro. No ensino básico, que é onde o aluno mais necessita de formação, de conteúdo, a gente tem um valor muito menor, que chega a quase 8 vezes menor do que o gasto por aluno na faculdade. Outro dado importante aqui é que dentro das faculdades públicas, nós temos 53% de todas as pessoas vindo das escolas públicas, ou seja, 47% de todas as pessoas vieram das escolas privadas. Ou seja, esse gasto, esse investimento maior aqui é feito em quem realmente já tem dinheiro e já pôde fazer um bom investimento em educação. Esse outro número aqui é um número que chama muito a atenção. Os gastos administrativos chegam a 17,4 bilhões de reais. Esses gastos administrativos, eles não têm nada a ver com professores, treinamento dos professores. Isso aqui é apenas os gastos para que o pessoal possa cumprir minimamente as tarefas do segmento, de todo o sistema educacional. Então isso daqui envolve gastos que realmente não são gastos vinculados ao gasto por aluno. Então, provavelmente esse número que a gente vê aqui, que são números anuais, cheguem até os alunos um valor muito menor, sendo que quase 10% já de cara do todo o valor é feito em gastos administrativos, que é muito pessoal. Então a gente precisa entender um pouco desses gastos administrativos e o quão burocrático é o sistema educacional. Os repasses dos valores destinados à educação no Brasil, ele é feito de forma descentralizada. E o que isso significa? Isso significa que o governo federal, ele capta todos os recursos e depois ele repassa para os estados passam para os municípios e os municípios repassam para as escolas. Então, a gente consegue perceber, né, que toda essa burocracia traz muito mais custos, muito mais pessoas, né, muito mais processos para que o dinheiro chegue até a ponta final da escola. Né? A gente não tem um dado que mostra o quanto cada real investido pelo governo federal chega na última ponta da escola. E com isso, a gente não consegue metrificar o quanto a educação realmente está, de fato, recebendo investimentos. Então, o principal mecanismo de repasse dos recursos é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, né, o conhecido Fundeb, que nós já vimos aí que em função de você ter vários intermediários para repassar esse dinheiro, acaba tendo despesas muito maiores, né, e fazendo com que muitas vezes você tenha alguns piratas atacando, né, esse fundo para receber esses recursos. E esses recursos ele é formado pelos impostos que são provenientes de estados, municípios e o complemento da União. Né? Então, de acordo com o censo escolar em 2020, a rede pública de ensino básico no Brasil atendeu 40 milhões de alunos.
Gente, é muita gente. A gente está falando só a rede pública. 40 milhões de alunos, a gente está falando de quase 20% de toda a população brasileira, né? Então, temos muito que cuidar dos nossos jovens alunos. Outro dado importante que temos aqui. Muita gente e muitos governos, né, falam em construir escolas. Construir cada vez mais escolas, né? Eu quis pegar um dado aqui de quantas escolas existem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, há uma estimativa que existem 98 mil escolas, né, que oferecem do jardim de infância ao ensino médio. Esse mesmo dado no Brasil mostra, né, que existem 140 mil escolas. Há 140 mil escolas no Brasil. Então, muitas vezes as pessoas se perguntam, né, é necessário construir mais escolas? Há um número de escolas suficiente por alunos? Só para vocês terem como base, né, outro dado interessante, os Estados Unidos investem algo em torno de 4% do PIB. No Brasil, esse número chega a quase 6% do PIB. Então, quando a gente está falando em investimento público em educação, quando a gente compara ao PIB, né, ao tamanho desses países, né, você vê que o Brasil tem um investimento muito forte. Mas a grande diferença entre os Estados Unidos e o Brasil pode ser vista no processo. Há muitos intermediários no processo e há também questões culturais que limitam com que a educação no Brasil possa progredir de maneira rápida. Bom, então qual seria a nossa proposta, visto alguns grandes números, né? A primeira grande questão é uma padronização. A gente precisa padronizar a infraestrutura em todas as escolas. E para isso eu pensei em propor, né, junto ao Congresso, um modelo de franquias. A federação captando todos esses recursos e distribuindo diretamente para as escolas. E a federação atuando, né, de maneira a organizar com uma estrutura muito mais enxuta e atuando diretamente para o desenvolvimento de todas as escolas. Com a proposta desse modelo, a União passa a centralizar os pagamentos e envio dos recursos diretamente para as escolas. Os pagamentos feitos pela União serão dos materiais didáticos unificados, ou seja, a União compra todos os materiais, padroniza todo o conteúdo que será distribuído em todas as escolas de maneira igual, para que todas tenham o mesmo modelo e acesso ao mesmo conteúdo. Distribui também uniforme e mantém o cadastro e monitoramento com nota e frequência de todos os alunos. Ou seja, a União ela passa a ser uma franqueadora, né, que vai distribuir para os seus franqueados um modelo padrão de material didático, de uniforme e vai ter o cadastro com nota e frequência de todos os alunos para que essa base de dados possa ser monitorada e para que possa ser feito um acompanhamento e, inclusive, possa facilitar com que a União possa fiscalizar as escolas ou fiscalizar os seus franqueados. Aqui, dentro da escola, a gente tem a escola atuando como uma SA. Essa escola ela vai ser responsável por administrar diretamente os outros recursos que são repassados pela União, para contratação e pagamento dos professores, liberdade e velocidade para contratações e demissões. Aqui é importante um parênteses. No modelo educacional proposto, nós temos que liberar as escolas para que os funcionários que atuem nela não sejam caracterizados como funcionário público, para que eles possam ter o seu desempenho medido e para que eles possam ser mandados embora caso eles não atinjam determinadas metas e métricas. E com isso, a gente ganha velocidade dentro das escolas e também uma exigência para que elas tenham melhorias, né? As escolas também ficariam responsáveis pela alimentação, ou seja, de acordo com cada característica de cada região, em função da logística, cada escola fica responsável pela alimentação dos seus alunos
pelo transporte dos seus alunos, pelos treinamentos aos professores e profissionais e pelos gastos administrativos para a manutenção da própria escola. Todos esses números da escola seriam transparentes e publicados trimestralmente. Aqui, a União passaria a fazer uma revisão de todas as matérias e conteúdos obrigatórios, né? Formando um comitê educacional com revisão trienal das matérias obrigatórias. Hoje, o mundo está mudando. Há muita digitalização, muita tecnologia e novas formas de você educar. E com isso, estão surgindo também novas necessidades, novas matérias. E por isso, é importante um comitê educacional que faça essa revisão trienal para a inclusão e exclusão de matérias que já não façam mais tanto sentido. Outro ponto importante da nossa proposta é a inclusão imediata de educação financeira, programação e tecnologia. São duas matérias que são importantes para o desenvolvimento das pessoas. Nós precisamos que os nossos alunos estejam preparados para o presente e para o futuro. Todas as escolas deverão ter como eletivas cursos técnicos, né, nas mais diversas áreas. Por quê? Manteremos os alunos por mais tempo dentro das escolas e com isso também teremos a oportunidade de formações técnicas para que eles já possam iniciar o trabalho e poder desenvolver a sua carreira de maneira mais rápida. Aqui, como um ponto importante, queremos destacar a importância da educação financeira, a importância sobre o orçamento familiar, o impacto que essa matéria tem. Discutir sobre dinheiro, a aplicação de recursos e a aplicação de recursos diz naquilo que vai ser gasto, naquilo que vai ser investido pela família, trará maior compreensão dos riscos do endividamento. Por quê? Porque as famílias vão parar, estruturar o seu orçamento e pensar antes de se endividar. Isso, consequentemente, vai facilitar com que elas tenham um acesso a um crédito mais barato, a que elas não busquem um endividamento excessivo e a que elas busquem aquilo que é essencial para o seu desenvolvimento e possam escolher entre todas as possibilidades aquela que realmente cabe no bolso. Alinhamento de expectativas, até porque é importante que todos os familiares possam saber a real situação financeira e as possibilidades, e com isso vai fomentar a criatividade e solução para novas fontes de renda familiar. Melhor entendimento do rendimento por hora trabalhada, para que as pessoas busquem profissionalizar, busquem estudar, busquem se capacitar cada vez mais para buscar aquele cargo que possa remunerá-la na melhor condição por hora trabalhada. Melhor entendimento sobre consumo. União. Esse é um aspecto muito importante que a educação financeira acaba trazendo para todas as pessoas. A família passa a ser um núcleo forte de decisões e debates técnicos sobre o orçamento familiar. Então, na nossa proposta, a gente vê na Escola SA uma transparência nos gastos e investimentos. Os dados serão publicados trimestralmente e com esses dados publicados você terá melhor certeza de onde está indo o seu dinheiro, assim como você pode verificar nas empresas de capital aberto. Essas empresas possuem os seus dados públicos de todos os gastos e com isso você pode cobrar melhores decisões do gestor e também cobrar para que o seu investimento tenha um melhor retorno. Acompanhamento da população e debate mais próximo para melhorias. Por que isso vai acontecer? Vai acontecer porque as pessoas sabem que o seu dinheiro, que os seus impostos estão indo para aquela escola e que aquela escola tem a obrigação de que possa desenvolver os melhores serviços, né? Você com isso vai ter uma exigência melhor dos professores, você vai ter uma exigência melhor dos profissionais para que eles sejam muito bem treinados. Os Estados Unidos é um exemplo de participação da população
na melhoria das escolas, porque a mentalidade cultural e a transparência nos dados faz com que a população, de maneira geral, possa colaborar. E essa colaboração traz ampla valorização para todos da sua região. Por exemplo, há imóveis nos Estados Unidos que são muito mais caros em função de estarem próximos a escolas que realmente são muito bem administradas. E isso faz com que a vizinhança, isso faz com que o bairro, isso faz com que a região se torne cada vez mais desenvolvida. A Escola SA também poderá receber patrocínios, tanto de empresas privadas quanto da população. E com isso, você vai aumentar o leque de valorização tanto do aluno quanto cultural, do bairro, imobiliário, para que todos possam ter ampla geração de valor. Ponto importante: gestão. Todos os profissionais envolvidos na educação terão desempenhos, metas e o seu trabalho avaliado bianualmente. Não haverá no setor educacional a ampliação quanto à estabilidade que há para o funcionalismo público. Não poderá haver qualquer participação de indicação política em qualquer uma das áreas. Outro ponto muito importante é o esporte na escola. Formação de uma liga estudantil nacional. Cada escola terá que competir, no mínimo, com 15 esportes de sua livre escolha. Games, robótica, programação, esportes de tabuleiro estarão entre as modalidades. Como vocês sabem, o esporte ele traz disciplina, ele traz um processo, ele traz conhecimento, desafios, frustrações, alegrias, e as pessoas precisam aprender a conviver com isso desde cedo. Desde muito cedo, o esporte favorece a formação de uma mentalidade forte, que faz com que as pessoas possam ultrapassar os seus desafios. Então é importante, junto com a educação, com o conhecimento, o esporte, a competitividade, a formação de uma liga, para que as pessoas possam se desafiar, fortalecer a sua mente e fortalecer também o seu conhecimento e os níveis de desafios que vão permear ao longo da sua vida. Então, de maneira geral, a nossa proposta, muito simplificada, é que o governo federal passa a arrecadar todos os recursos e a montar a sua distribuição através do Ministério da Educação, que fará o controle, compra de material uniforme, definição de matérias obrigatórias, formação de comitê, entre outros. Esse Ministério da Educação fará os repasses diretamente para as escolas de todos os recursos oriundos, para que a gente possa diminuir os intermediários. As escolas terão transparência nos gastos. Matérias eletivas e cursos técnicos e esporte, além de educação financeira e programação, estarão incluídos dentro dessa grade. Recursos privados de empresas e da população poderão ser investidos nas escolas e nas faculdades. A simplificação de todo o processo trará melhorias que vamos apresentar agora. Com isso, atacaremos as principais medidas, que é a simplificação e transparência em toda a cadeia de investimentos. Ou seja, saberemos a cada R$1 investido em educação o quanto vai chegar em cada aluno, em cada escola. Economia com gastos administrativos que podem chegar a 90% dos 17,4 bilhões. Como que a gente chegou a essa conta de economia? Bom, entendemos que a eliminação de intermediários, como estados e municípios, e até por conta final das escolas, que duplicam essa estrutura administrativa em toda a sua hierarquia, faz com que possamos ter essa economia. Padronização da infraestrutura básica da federação, ou seja, atuando como uma franqueadora, poderemos padronizar todas as escolas, poderemos pensar que todas terão o mesmo material, o mesmo uniforme e que todas terão os recursos disponíveis para que possam implementar as melhorias e fazer os seus investimentos.
Participação das entidades privadas e da população, trazendo maior valorização para a sua região. Com isso, com o apoio da população, nós teremos maior transparência e também, com certeza, melhores resultados e uma transformação cultural que poderá ser sentida imediatamente e terá também reflexos a médio e a longo prazo. Uma liga estudantil e maior desenvolvimento do esporte. Assim como é feito nos Estados Unidos, onde a liga estudantil arrecada milhares e milhares de dólares em patrocínios, nós poderemos ter esse incentivo para que possamos ter uma organização e uma melhor fundamentação do esporte, uma melhor preparação mental dos nossos alunos e também uma preparação para os desafios futuros. Mudança cultural de longo prazo. Entendemos que nessa nossa proposta de simplificação da educação, nós conseguiremos melhorar, padronizar e ter um forte crescimento rápido. E entendemos que nesse primeiro momento são os pontos mais importantes. Obviamente, temos muitos aspectos importantes a serem feitos e detalhados, mas imaginamos que nesse primeiro momento é importante você ter organização, você ter processo, você ter padronização e você ter a participação da população e das empresas privadas para que possamos melhorar a educação rapidamente. Todo esse modelo, ele não é difícil de implementação. Ele exige, obviamente, muitas questões burocráticas que entendemos que o Congresso tem total poder para que possamos implementá-las e iniciar rapidamente. Medidas simples que buscam inspirar e encorajar a gestão responsável e também a melhor destinação dos recursos para a educação. Acreditamos que essa mudança estrutural na educação ela é extremamente importante para o nosso presente e para o nosso futuro, e que isso trará mudanças significativas no desenvolvimento, no crescimento cultural de toda a nossa população. E com isso, acreditamos que o país possa ter crescimento e sustentabilidade e uma menor desigualdade através dessas medidas. Muito obrigado a todos.